Boa noite a todos. Eu sou Eline Cota, trabalhadora do Grupo Espírita Irmão Ismael em Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito feliz, gratidão enorme por nos permitir refletir sobre as palavras do Evangelho segundo o Espiritismo na noite de hoje. O tema escolhido foi os benefícios da prece. Vamos iniciar com uma leitura do capítulo 28, Pedi e obtereis, item 6, a eficácia da prece. Há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expô-las. Acrescentam ainda que tudo, se encadeando no universo por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem nenhuma dúvida, há leis naturais e imutáveis que não se pode derrogar segundo o capricho de cada um. Mas daí acreditar que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, a distância é grande. Se assim fora, o homem não seria senão um instrumento passivo, sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, não teria senão que curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos, sem procurar evitá-los. Não deveria procurar desviar do raio. Deus não lhe deu o discernimento e a inteligência para deles não se servir, a vontade para não querer, a atividade para permanecer inativo. Estando o homem livre para agir, num sentido ou noutro, seus atos têm, para ele e para os outros, as consequências subordinadas àquilo que faz ou deixa de fazer. Pela sua iniciativa há, pois, acontecimentos que escapam forçosamente à fatalidade e que não destroem a harmonia das leis universais, como o avanço ou o retardo da agulha de um relógio, de um pêndulo, não destrói a lei do movimento sobre o qual está estabelecido o mecanismo. Deus pode, pois, aceder a certos pedidos, sem, contudo, derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, ficando seu acesso sempre subordinado à sua vontade. Então, queridos amigos, irmãos de caminhada, vamos agradecer pela oportunidade de aqui estarmos, agradecer aos nossos mentores, aos benfeitores e pedir, diante da luz de Jesus, nosso irmão e guia, que possamos usufruir da melhor maneira possível sobre as palavras deixadas por Jesus no seu Evangelho e refletidas nesse momento em torno de uma palestra doutrinária. Eu sempre acho importante localizar, situar a inspiração do tema, né? De onde surge o tema Os Benefícios da Prece? Numa leitura da Revista Espírita do ano de 1864, Allan Kardec faz menção às práticas de magnetismo de Mesmer. E a partir dessa menção sobre hipnotismo e magnetismo, nós encontramos literalmente na Revista Espírita algo que me fez desejar expor na noite de hoje a relação entre a prece e os benefícios magnéticos que elas podem nos proporcionar. Está na Revista Espírita de 1864 o dizer: um outro gênero de magnetismo, muito mais poderoso ainda, é a prece, que uma alma pura e desinteressada dirige a Deus. Assim, ao ler esse trecho, surgiu a ideia de podermos falar na noite de hoje do poder da prece. Esse poder de colocar a força da fé em movimento real, em dinamismo, em ação. Já no Livro dos Espíritos, na parte 3, no capítulo 2, nós encontramos na questão 659, qual o caráter geral da prece? E a resposta dos Espíritos é: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele,
é pôr-se em comunicação com Ele. As 3 coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. Então, quando Jesus nos fala e nos faz um convite com essa fala sobre bater a porta, pedir e encontrar. Bater a porta, pedir e buscar. É importante que todos nós estabelecemos esse contato com o divino, cada um à sua maneira, cada um da forma que sentir mais à vontade nessa conexão. No entanto, é imperioso buscar, cultivando a iniciativa. Mesmo quando estamos em desarmonia e só conseguimos fazer preces memorizadas, estamos, naquele momento, cada um à sua maneira, buscando essa comunicação. Já as preces espontâneas, é interessante que pensemos, né? Quando nós, numa prece, pedimos, nós estamos reclamando de algo que não está bom. E quando nós usamos o termo reclamar, é como se estivéssemos clamando ao universo que nos mande mais. Mais, inclusive, daquela situação que precisamos aprender com ela. Já quando agradecemos, né, o termo agradecer sugere agradecer. Então, nós estamos reclamando ou buscando compreender por que é que estamos passando por determinada dificuldade quando entramos em conexão com o divino, buscando essa harmonização. A maneira de orar pode ser definida pela compreensão do que estamos de fato pedindo ou agradecendo numa prece. Ao longo de várias passagens do Novo Testamento, Jesus nos esclarece que a prece eficaz é aquela que brota do coração. É a prece sincera. E ela não é feita apenas no murmurar de lábios, de palavras soltas, de palavras vãs, mas de palavras vivas. Através da prece, nós podemos nos conectar com Deus e conosco, para refletirmos e compreendermos, do ponto de vista da evolução espiritual, o que não nos é concedido e por que não nos é concedido algo que desejamos. A oração não nos livra das dificuldades que nos cabe passar nas nossas vidas, na nossa caminhada, já que a Terra é uma grande escola, é um aprendizado. A prece não nos livra de vivenciar dificuldades necessárias à nossa evolução. No entanto, ela nos fortalece na capacidade de compreender o porquê estamos vivenciando determinada experiência. Pensar em Evangelho e hoje, pensar em Evangelho redivivo é uma expressão comum, mas uma expressão profunda que propõe reflexão a partir das palavras de Jesus. Para quê? Para que haja uma real transformação interna e, consequentemente, uma transformação no mundo em que vivemos. Para levarmos em nossas ações e pensamentos o quê? Alimentos, alimentos de bem, em forma de sorrisos, de olhares, de palavras. A reflexão das nossas ações como modelo nas palavras de Jesus transcritas pelos seus apóstolos nos evangelhos, faz com que aprendamos a ler as nossas ações, a ler as nossas reações emocionais. E todas as preces, de alguma forma, nos direcionam ao que agradecemos ou ao que pedimos para nós e para o universo, ao Pai Maior. O que nos faz mais fortes ou mais fragilizados é o que buscamos nas experiências e tentar entender que as experiências que nós passamos no plano terreno são experiências educativas. E essa educação proposta por Kardec em toda a obra da codificação é aquela que transforma o homem para o bem. Claro
que, como modelo Jesus, o Evangelho traz o acréscimo de cada um de nós a essa grande obra. Não estamos alheios ao Evangelho, nós somos o Evangelho. E sendo o Evangelho, teremos fatalmente que respirar e exalar sua proposta em qualquer tempo, em qualquer momento da nossa existência. Caminhar de tal forma que não precisemos mais usar o termo nos reformar. Não precisamos destruir absolutamente nada em nós. Viemos de uma longa jornada em construção e estamos ainda em construção. Nós precisamos acolher nossas partes, às vezes percebidas ou sentidas como não boas, como naturais a esse processo, a essa caminhada de crescimento. E nesse autoacolhimento, reconhecendo que podemos melhorar, a meditação introspectiva ou a prece nos ajuda a conhecer a nós mesmos na nossa realidade íntima. Orgulho, egoísmo, vaidade, narcisismo, todos nós ainda temos, com raríssimas exceções, essas dificuldades, essas características que muitas vezes entravam ou dificultam os relacionamentos e dificultam a nossa própria experiência conosco. Reconhecer e abraçar essas inferioridades é proporcionar uma real mudança. Muito melhor do que fazer de conta que não existem tais dificuldades ou limitações, ou que já estamos livres dessas limitações. Às vezes, como defesa, nós fazemos de conta que não possuímos essas características tão pesadas e tão difíceis de lidar na caminhada evolutiva. Dar atenção a nós, antes de ter atenção ao limite do outro, significa ir trabalhando com limites saudáveis. Francisco de Assis nos lembra: pregai o Evangelho todo o tempo, e se for preciso, useis as palavras. Ação. Qual o propósito da vida? Há pouco tempo eu assisti um desenho animado da Disney Pictures e foi muito legal perceber que na mídia, numa grande produção, está se falando desse novo mundo sendo construído, onde o propósito de vida, fazer sentido na existência, tem se tornado cada vez mais assunto de mídia, de visibilidade e de busca de uma real melhoria no mundo. Naquele filme, dois espíritos desencarnados viviam um grande dilema. O dilema era voltar ou não voltar ao corpo físico na Terra. E voltar à Terra para quê? Um desenho relativamente simples, mas muito profundo, que nos convida exatamente a essa postura que o Evangelho em ação nos aponta. Quando estamos construindo relações de afeto, naquele filme, um quer muito voltar e um não quer de forma alguma, mas nas relações de afeto que se estabelecem entre eles, o viver passa a ter um outro significado. E esse é o convite. Quando buscamos, batemos, pedimos e podemos obter mais potencial para sermos o que somos, com qualidades e limitações, e sendo o que somos, que possamos, cada um, à sua maneira, servir. O que está fora não precisa necessariamente nos afetar ao ponto de nos desequilibrar. Em tempos de pandemia, de adversidades, de conflitos familiares, de conflitos internos existenciais, o índice de angústia, de ansiedade aumentando a cada momento, nós podemos sim estar afetados, sensibilizados com o caos que estamos vivendo nesse momento. No entanto, não uma afetação que nos desestrutura,
como nós vivenciamos essas experiências vai nos dando dicas, vai nos dando sinais. Onde é que somos mais impacientes? Onde é que somos mais tolerantes? Onde é que somos mais frágeis diante do que o mundo nos apresenta? Assim nós podemos nos enxergar. Nos enxergando, nós podemos, inclusive, buscar apoio nos familiares, nos amigos, nos profissionais de saúde e nos melhorar. A que viemos? Pensar em uma missão é diferente de pensar num propósito. E essa ideia de propósito é o que o filme nos traz e o Evangelho também nos faz esse chamado. Propósito não é algo que você descobre porque veio. Propósito é aquilo que você é. Se nós começarmos a prestar atenção com muito carinho, com muito cuidado, com um olhar apurado, nós vamos enxergar como é que as pessoas se sentem quando estão em nossa companhia. O que é que nós somos para o outro e para o mundo? Está aí o nosso propósito. A cada um o seu espaço, a cada um a sua forma. Refletir, meditar a mensagem do Cristo diante do que somos verdadeiramente nos permite pedir em preces e em ações, mas principalmente nos permite agir para obter. Como pensarmos na eficácia da prece se não pensarmos antes na situação que provocou a nossa gratidão ou o nosso desejo de pedir melhoria? Nós estamos num universo do bem. Nesse universo, os nossos benfeitores espirituais nos intuem a todo momento. Antes e depois da prece, nós podemos exercitar isso. Como estamos naquele dia, naquele momento da nossa vida? Que tipo de prece nós podemos e desejamos expressar para o universo? O que é que nós podemos, naquele momento da experiência de vida, entender que apesar das nossas imperfeições, o que é que nós podemos trabalhar? A nossa maneira, oferecermos o que há de melhor em nós. Nessa proposta da conexão da prece para a análise do que estamos vivenciando, nós compreendemos que nada acontece sem um propósito divino. Deus jamais, como foi lido no Evangelho inicialmente, na exposição doutrinária, Deus jamais nos coloca caminhos definidos e pré-estabelecidos como fatalidade. Entender que os caminhos que percorremos são exatamente os caminhos necessários para o nosso aprendizado e evolução. Entender que a maioria das nossas dificuldades são escolhas inadequadas que nós fizemos através das nossas inúmeras vivências. As nossas limitações de personalidade, de atitude, são hoje expressões de algo que nós já experimentamos em inúmeras vivências e podemos melhorar todos os dias. Então, enxergar que o nosso livre-arbítrio nos permite sentir Deus em nós. Sentir Deus como um pai que diz não aos seus filhos, muitas vezes para educá-los e protegê-los. Entender que a dor não é uma fatalidade, mas ações que machucam o nosso próprio ego, a partir do egoísmo, pode alavancar mudanças internas mais efetivas do que apenas uma resignação inerte. Enquanto espíritas, resignarmos diante daquilo que não podemos modificar é saudável, pois as leis naturais são imutáveis. No entanto, muitas vezes entendemos equivocadamente essa ideia de resignação. Usamos a palavra resignação
e ficamos inertes diante de ações que poderíamos e deveríamos tomar para a melhoria do nosso caminhar e do caminhar daquele que se aproxima de nós. Resignação ativa seria entender o limite das nossas possibilidades, mas agir constantemente em favor do que pudermos fazer para florescer o bem. Dar graças por enxergar nossos limites diante de uma experiência é compreender a ação e o nosso propósito de vida. É aceitar que podemos sofrer, que podemos nos frustrar e nos entristecer, sim, muitas vezes. Mas a vida tem um propósito. E se a vida tem um propósito, o sofrimento também o tem. Precisamos aprender a reconhecer em cada experiência das nossas vidas oportunidades de nos conhecermos e nos melhorarmos enquanto espíritos. Jesus recomendou que orássemos uns pelos outros. Um convite interessante à solidariedade fraternal, a fim de quê? De que nos ajudássemos através das ondas mentais da comunhão com Deus. Tem mais valor a prece. Numa luta contra doenças, é interessante pensar que a ciência e o espiritismo criam hoje, diante da lei do progresso, um laço fundamental para entender saúde e doença. Já temos o reconhecimento da comunidade científica médica internacional quanto a isso. Esse posicionamento revela a importância que tem a prece na cura das mais diversas moléstias. Pois bem, a prece mais agradável a Deus é aquela que pedimos forças para suportar e também para compreender os problemas da vida. É também a oportunidade de refletir sobre o que já alcançamos. Quantas vidas vivemos para chegarmos até aqui? Enquanto agentes do bem, o que ainda nos falta caminhar? Enquanto colaboradores de Jesus, onde é que está em nós a fonte de luz e paz que possa jorrar e amenizar dores daqueles que cruzam os nossos caminhos? A oração é o medicamento de paz para todo aquele que roga com fé e consciência. Espíritas não têm que ser felizes todo o tempo num planeta de provas e expiações. Espíritas têm que ser o que são e acolher sua própria dor para compreender o sentido das mesmas é o que nos traz autoconhecimento, paz, harmonia e consolo. Portanto, a prece é indispensável ao nosso bem-estar físico, emocional e espiritual. A prece é o melhor alimento para o equilíbrio do nosso espírito, para potencializar aquilo a que viemos nessa encarnação. Por isso, nossos pedidos devem estar em sintonia com o amor e o perdão. Não devem ser de natureza material, devem ser pedidos que validem o amor de Deus por nós. A comunhão entre irmãos supõe abertura, interação e muitas vezes conflitos. Assim, orar, anular energias de vibração espiritual contrárias ao amor é uma condição de sermos agentes do bem, sabendo que a inter-relação com o outro é necessária e nos permite crescer. Não há dúvida de que a oração proporciona uma melhor qualidade de vida. Através dela, temos a oportunidade de praticar a lei de amor, em favor do nosso semelhante e de nós mesmos. Mais ainda, quem ora recebe a ajuda dos benfeitores espirituais que nos amparam, nos intuem e nos auxiliam nas nossas escolhas e na nossa jornada. Em uma palavra, a prece é um ato de reverência. Assim, meus queridos irmãos, nós finalizamos a exposição doutrinária na noite de hoje com um sentimento enorme de gratidão. Inicialmente, a equipe espiritual que nos ajudou e que orientou essa tarefa. Gratidão por ter nos recebido na sua casa, no seu coração. Elevando o pensamento ao Senhor, nós
vibramos em gratidão. Gratidão pelo amparo constante dos nossos mentores nas nossas vidas. Gratidão pelas oportunidades de percebermos e compreendermos a essência dos ensinamentos de Jesus. Gratidão por percebermos que o nosso temperamento, nossas escolhas, são quadros claros das nossas qualidades ou limitações internas. Dai-nos força, Senhor, para continuarmos a disciplinar nossas tendências que muitas vezes nos aprisionam na ação do bem. Dai-nos clareza para nos aceitarmos diante das nossas imperfeições e trabalharmos todos os dias para a nossa melhoria. Gratidão por mostrar que o propósito da vida é alimentar o outro, mesmo que seja com um olhar de alegria, por trás hoje de máscaras de proteção. Os olhos sorriem e o sorriso é alimento. Gratidão por nos permitir ser únicos, éticos e dessa maneira não definirmos o que deveria ser a escolha de outros irmãos. E não nos irritarmos diante do diferente, diante daquele que não pactua com as nossas ideias, com os nossos sentimentos e pensamentos. Gratidão por vivermos as experiências de alegria e de tristeza, pois são essas que nos sinalizam o nosso ato de viver e de viver bem, sempre. Que possamos ser luz, ser acolhimento, ser expressão de amor na nossa jornada. Esse é o nosso propósito. Boa noite a todos.